seta, batendo palmas em nome de Jesus. Glória a Deus! Essas palmas foram muito mistura, mais forte para Jesus, igreja. Glória a Deus. Peço para meus irmãozinhos aqui reverência total, que agora é o momento mais importante. O culto, todo o momento dele é importante, os louvores, as saudações que os irmãos dão, mas a palavra, ela é essencial. A palavra é aquela que liberta, então toda a reverência, toda a atenção possível, né, é essencial nessa noite. Meus irmãos, possam prestar atenção no que o Senhor vai falar com você. Glória a Deus! Não deixe que nada te distraia, gatinho, nada. Deixa o gato para lá, você mexe nele, acaricia ele depois. Vamos prestar aqui atenção que Jeová quer falar. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Deus da provisão, Deus que cura as feridas. Porque o tema dessa mensagem é o Deus que cura as feridas. Glória a Deus! Glória a Jesus. Vou ler novamente, versículo 18. Glória a Deus! Vai falar assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Glória a Deus. Irmãos, Jó é personagem muito conhecido por todos nós. Cantores fazem louvores falando sobre a história de Jó, falando sobre o que aconteceu com Jó, o sofrimento de Jó. E quem nunca ouviu aquela frase, você tem que ter a paciência de Jó. Pois bem, Jó foi um homem íntegro, reto, sincero, temente, a Deus e que se desviava do mal, como vai falar lá em Jó capítulo 1. Só que chegou um dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Quem eram esses filhos de Deus? Os anjos. E com isso Satanás também foi. Intrometido. Foi lá também se apresentar. E aí o Senhor Deus pergunta a ele: o que tu está fazendo aqui? E ele fala de rodear a terra e passear por ela. E o próprio Deus vai e fala para Satanás: tu tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, fiel, se desvia do mal. E Satanás fala, em outras palavras aqui, vou falar para você. Satanás vai e diz: muito fácil ele te adorar, te servir, sendo que ele tem de tudo, vive na bonança, não tem do que se preocupar, não passa fome, não tem problemas, não tem preocupações, é um homem muito rico, com muitas fazendas, muitos animais. E Satanás ali, a palavra vai dizer que ele incita a Deus, ele provoca ao Senhor Deus, falando isso para Deus, dizendo que Jó só adorava Deus, só era fiel, só era temente porque ele tinha do bom e do melhor. Ele não tinha do que se reclamar, não passava por lutas. Ali o Satanás faz um desafio para o Senhor. E ali ele fala, ele te adora, te glorifica porque ele tem tudo de bom, ele está bem, mas toca nos bens dele, toca nos filhos, toca nas riquezas para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E ali o Senhor Deus vai e permite. Então tudo bem. Pode ir lá, toca nele, mas só poupa a vida dele. Não toca nele, mas nos bens e nas outras coisas pode tocar. E ali Satanás sai, vai logo ali cumprir ali o seu trabalho, porque ele não perde tempo. Ele vai logo com tudo. E ali a palavra vai dizer que Satanás começa a atingir ali os bens de Jó, as fazendas, faz chegar ladrões e roubar as vacas, os jumentos que ele possuía, que eram muitos. Mata alguns servos a fio de espada e até mesmo mata os seus filhos. Jó possuía 7 filhos e 3 filhas. E todas as vezes eles se reuniam em um lugar para ali comemorar e tudo. E Jó era tão preocupado com os filhos dele, que era o que ele mais amava, o bem maior dele, que ele sempre estava ali fazendo... se levantava nas madrugadas para orar, apresentar, sacrifícios a Deus em prol dos filhos dele, porque ele pensava, eu vou orar aqui, porque quem sabe eles lá naquela festa, talvez blasfemaram contra Deus na mente, falaram alguma coisa, então Jó se preocupava muito nessa questão. Então ele ia lá, oferecia os seus sacrifícios em prol dos seus filhos, mas ali Satanás tocou e matou os filhos dele, fez com que um vento forte viesse e derrubasse a casa sobre os filhos. Então ali naquele momento, Jó, em algum local ali, sentado na sua casa, descansando, quem sabe observando o céu, contemplando as maravilhas de Deus, quando de repente chega um servo ali dele e fala, Senhor, aconteceu algo. E aí ele vai e fala, diga, vê o servo muito aflito, muito agitado e fala, acabaram ali de roubar ali os teus bens, as tuas vacas, os teus jumentos, mataram os teus servos a fio de espada.
e só sobrou eu para te dar a notícia. E mal aquele servo chega dando a notícia, já chega outro lá atrás também correndo dizendo, Senhor, Senhor, aconteceu mais isso. E ainda chega o outro e fala, olha, aconteceu que veio um vento forte, derrubou a casa e matou os teus 7 filhos e tuas 3 filhas, e só sobrou eu para dar a notícia. Agora você imagina aí, Jó ali e chegando, os servos dele, chegavam um, falava uma notícia, não dava nem tempo de Jó respirar para tentar absorver o que estava acontecendo, já chegava o outro, já dava uma outra notícia para ele. E ali a palavra vai dizer que Jó rasga suas vestes e diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer, com tudo isso Jó não blasfemou contra Deus, não abriu sua boca para murmurar, para falar, Deus, por quê? Porque o Senhor fez isso? Não, ele bendizeu o nome do Senhor, ele glorificou ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Então, meus irmãos, nisso aqui tudo, na metade da palavra, já abre um parêntese para dizer para você como Deus ele tem te visto. Porque a palavra disse que Deus, o próprio Deus falou de Jó para Satanás. Falou, olha, ele é um homem íntegro, reto, sincero, fiel, que se desvia do mal. Será que se o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, lá dos altos tronos, olhar aqui para essa terra e te ver, será que ele pode falar o mesmo de você? Ali está a minha serva, íntegra, temente, fiel, que se desvia do mal. Ali está o meu servo, íntegro, fiel, temente, que se desvia do mal. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando é o próprio Deus que nos põe à prova. E quando ele vai e fala daquilo sobre Jó, que ele era um homem temente, Deus põe à prova. E por que Deus pôs Jó à prova? Porque ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó não iria blasfemar, ele sabia que Jó não iria murmurar contra ele. Então ele permitiu que Satanás tocasse, em Jó. E a palavra vai dizer novamente, que novamente os filhos de Deus, os anjos, vão se apresentar ao Senhor. E lá, Satanás também vai. E nisso, ele fala, da onde tu vieste, Satanás? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Aí você pode ver que a palavra se cumpre também lá, se eu não me engano, isso é 2 Pedro, que fala que o diabo anda ao derredor como um leão, bramando, rugindo a quem possa tragar. Então ele está ao derredor, está rodeando a terra, passeando por ela, observando. E ali, Deus disse, tu tem visto ali o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, fiel, que teme a Deus. E aí Satanás vai novamente ali incita Deus, falando, mas toca na saúde dele. Fala assim, pele por pele, e verás se ele não blasfema na tua face. Ou seja, toca ali, toca na carne dele, coloca uma doença nele para ver se ele não vai murmurar dessa vez, para ver se ele não vai blasfemar. E ali Deus vai e permite, tudo bem, toca, mas poupa a sua vida. E aí Satanás novamente sai ali ligeiro para ali exercer o seu plano, E ele vai e toca em Jó, lançando em Jó úlceras, chagas malignas, feridas, até mesmo feridas aquelas mesmo, alguns historiadores falam que Jó teve elefantíase, lepra, enfim, porque a palavra diz que ele pega um caco de telha para se coçar, E ali ele se coçando, aquela agonia toda. E para completar ainda mais o sofrimento de Jó, quem era para ajudar ele, para dar uma palavra de ânimo e ajudar a Jó, a sua mulher chega e falando em outras palavras, tu tá desse jeito aí, tu tá vendo como é que tu tá, já perdeu teus bens, teus filhos já morreram, e tu tá nessa situação aí, todo doente, porque a palavra diz que Jó estava desfigurado, Jó estava irreconhecível, Jó estava magro, emagreceu. Porque quando você tem uma doença assim, a pessoa realmente ela muda o semblante, ela fica muito abatida. E Jó ali, quem sabe, sentado naquelas cinzas, com aquele caco de telha se coçando. E a mulher dele, que era para dar-lhe uma palavra de incentivo, de ânimo, ela vai e acaba ali de querer sepultar Jó, vamos dizer assim, matar Jó. E fala, amaldiçoa esse Deus, por que tu ainda é íntegra a ele, por que tu ainda teme? Olha o que ele te fez, olha o que ele fez contigo. Então, amaldiçoa esse Deus, morre. E ali ela estava meio que incentivando ali, incitando Jó a se suicidar. Porque quando ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre, ela está falando para ele, morrer, se matar. Então ele ali com aquele caco de telha, ele poderia, quem sabe, parar por um momento e pensar. Ele aqui talvez coçando o pescoço dele.
e pensar, eu poderia fazer isso mesmo, porque a minha vida já não tem mais nenhum sentido, já não tem mais sentido para mim. Eu já perdi tudo, já perdi meus bens, já perdi meus filhos, meus servos. Então eu poderia muito bem me matar, porque Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus me abençoava e agora simplesmente Deus virou as costas para mim, então não tem mais sentido a vida. Mas Jó fez diferente. Jó, ele disse para ela, tu fala como uma qualquer doida mulher, tu fala como uma doida. Por que a gente aceitou o bem de Deus e o mal a gente não vai aceitar? Glória a Deus. Então, ali Jó, contudo, ele não blasfemou contra Deus. Continuou temendo, continuou sendo íntegro, continuou sendo sincero e continuou adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então, de toda aquela situação que Jó passou, ele foi paciente. Aí, para completar, lá vem os amigos dele também, que era para dar uma força do coitado do Jó. Fizeram foi ficar falando coisa para Jó, dizendo, tu tá assim porque tu pecou, tu deve ter feito alguma coisa, porque essas coisas ruins só acontecem quem pecou. Tu fez alguma coisa, tu cometeu alguma impiedade aí. E Jó falando, eu não fiz nada, e Jó tentando se justificar, eu não fiz nada. E os amigos dele lá, né, falando que ele fez, sim, e querendo dar um monte de lição de moral, sem saber, sem entender os propósitos de Deus que Deus tinha ali na vida de Jó. Porque é isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas não entendem os propósitos de Deus na nossa vida e às vezes querem dar pitaco, querem palpitar, querem falar como a gente deve agir, deve fazer. Às vezes a gente está passando por alguma luta, alguma prova e vem dizer que é porque a gente está em pecado, é porque a gente não está se esforçando o suficiente. Mas às vezes não, às vezes é uma prova ali que Deus está permitindo você passar, uma situação que o próprio Deus está te permitindo para provar a tua fé, para ver se você realmente vai continuar sendo íntegro, reto e sincero diante de Deus. Porque foi o que ele fez com Jó. Ele provou a Jó. Por quê? Porque ele conhecia o coração de Jó. Deus é aquele que sonda os pensamentos e o coração. Então, quando ele resolve nos provar, é porque ele já sondou o nosso pensamento e o nosso coração. Então, ele ali, Deus já sabe. Já sabe se a gente vai blasfemar, já sabe se a gente vai murmurar, já sabe se a gente vai ficar ali naqueles porquês ali para Deus, mas Deus por quê? Mas não poderia ser assim. E naquelas coisas todas, naquelas questionamentos todos. Deus já sabe. Glória a Deus. Então, os amigos de Jó ali questionando ele, falando coisas para ele. E ali passa-se ali todo aquele tempo. E ali chega um momento que Jó, o próprio Jó começa a fazer perguntas para Deus, querendo entender o sofrimento dele, né? Só que ele não fez essas perguntas como um murmurar, como uma murmuração. Ele só queria simplesmente entender. Porque muitas das vezes, realmente, a gente também às vezes quer entender. Que a gente fala, Senhor, mas eu estava ali te servindo, eu estava fazendo as coisas certinho, por que isso aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? A gente fica querendo saber, fica orando a Deus, perguntando o que foi que eu fiz de errado, meu Deus, que eu não estou sentindo a presença, que eu não estou, né? E ali a gente começa a fazer essas perguntas para Deus, mas não num sentido de murmuração. E ali, Deus em silêncio, e Jó fazendo as perguntas, e Deus em silêncio, né? Porque Jó passou pelo silêncio, como nós já ouvimos numa pregação passada aqui, né? O silêncio de Deus. Então, Deus deixou Jó em silêncio. E Jó ali perguntando, e Deus em silêncio, só esperando o momento certo para responder as perguntas de Jó. E depois que Jó muito pergunta, e até mesmo desiste de perguntar, ele fala, Deus não vai me responder, então vou ficar aqui, vou me conformar aqui, desse jeito aqui. E ali Deus chega e quebra o silêncio ali de Jó. E ali a palavra diz, na verdade, né, contando, o próprio Deus responde Jó com 70 perguntas retóricas. 70 perguntas retóricas para Jó. Perguntas que já sabe a resposta. Começa a perguntar. Quem é que criou a cabra? Quem é que fez a cabra dar de mamar? E começa a fazer essas perguntas de acordo com o universo, perguntas que Jó não sabia responder e muito menos nós nos dias de hoje não ia saber responder, né? Tem muitas coisas que a gente se pergunta, mas por que, como eu já vi, né, pessoas questionando, mas por que um bebê tem que ficar 9 meses da barriga de uma mãe, de uma mulher, né? Por que isso? Deus é muito... Deus é, né? É mistério, Deus é maravilhoso. Então, assim, perguntas que realmente é o próprio Deus que vai responder, se Ele quiser responder. Porque ele respondeu a Jó, mas com 70 perguntas. Respondeu Jó com uma outra pergunta. Jó perguntou e ele respondeu com as perguntas lá retóricas, né? E começou a fazer lá as perguntas para Jó. E Jó chegou no momento, tá bom, Deus, tá bom.
Eu já entendi, tá bom. Não precisa mais perguntar. Jó já tava, tá bom, Senhor, já entendi, me perdoe, eu errei, não era pra eu não ter perguntado nada. E ali, né, depois, aí a palavra vai dizer no versículo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ou seja, Jó estava falando de coisas que ele não estava fazendo nem ideia. Estava falando por falar. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E aí ele vai falar mais: Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei e tu ensina-me. Que Deus eu lhe ensino. Aí, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, né, ele se arrependeu de ter feito aquelas perguntas para Deus. Só que aí também Deus, porque quando a gente está lendo essa história aqui de Jó, a gente vai vendo ali os amigos dele falando aquelas coisas para ele, a gente acha que os amigos dele tá certo em falar aquelas coisas para ele, né? Dando aquela lição de moral, e a gente acha que tá certo. Mas aí, no finalzinho aqui do capítulo, do versículo, vai dizer que Deus repreende os amigos de Jó e fala que eles estavam falando coisas sem saber, que não compreendiam as coisas de Deus. E ali ele vai e diz: vai, pede perdão, né? Como ele fala aqui: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ou seja, eles estavam ali falando aquelas coisas, mas não, diante de Deus não estava sendo bom, não estava sendo reto, por mais que achassem que estava, não. Na verdade, o que Jó estava falando estava sendo certo, e era o que ele estava dizendo que estava sendo errado. E aí o versículo 8 vai dizer: Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Olha só. Então Deus considerou como uma loucura o que eles estavam fazendo, as coisas, os questionamentos que eles estavam falando contra Jó. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus aqui repete novamente. Aí fala, né? Então por Elifaz, o temanita, Bildade, Zofá, e eles fizeram ali como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E aí o versículo 10 é interessante, que chama muita atenção, que fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então aqui o mistério forte aqui. Porque Jó poderia muito bem, depois do que os amigos fizeram com ele, né? Julgaram ele, falando que ele estava fazendo coisas erradas, sendo que ele não estava. E ele poderia muito bem deixar para lá, não querer mais saber daqueles amigos, dizer: não, vocês saem daqui, eu não quero mais amizade com vocês, porque vocês estavam só me julgando aqui, não estavam compreendendo as coisas, o próprio Deus falou que vocês estavam com loucura, então não quero mais saber de vocês, não quero mais amizade com vocês. Mas não, Jó fez diferente. Ele orou pelos seus amigos, e a palavra diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Ou seja, você tem que orar pelas pessoas que muitas das vezes chega para você e te fala palavras que te ferem, palavras que te desanimam, né? Para te fazer parar, porque elas estão agindo com loucura. Elas não estão entendendo o propósito, o que é que Deus está fazendo com você, o que é que Deus está querendo trabalhar na sua vida. Então, não fique chateada com elas, com raiva por alguma coisa, mas ore por elas, apresente a vida delas, porque aí Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai mudar o teu cativeiro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. E ali, né, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então o Senhor restituiu a Jó o dobro. Restituiu o dobro das suas riquezas, o dobro das suas fazendas. Deu outros, né, 7 filhos e 3 filhas para eles. A palavra vai dizer que naquela terra não existiu filhas mais belas, mais formosas do que as filhas de Jó. E ele foi próspero novamente, e ali ele morreu velho e farto de dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, como eu falei aqui, né, o versículo 5, capítulo 5 e versículo 18. Que é o que eu quero frisar aqui para a igreja. Porque eu gosto de dar uma introdução primeiro, né? Contar um pouco da história do personagem, do que eu sei, e depois trazer aqui a revelação da palavra. Então, eu aqui lendo novamente o livro de Jó,
E lendo esse versículo 5, me chamou a atenção o versículo 18, que vai dizer, né, que Deus é aquele que faz a chaga, Ele mesmo liga, Ele fere as suas mãos curam. Então, o próprio Deus feriu a Jó. O próprio Deus fez a ferida em Jó, pôs Jó à prova. Ele mesmo ali fez toda aquela situação ali com Jó, como eu já falei para vocês anteriormente, para provar a fé de Jó, né? Para ver se Jó ia ser realmente mesmo obediente, fiel, como ele apresentou, como o próprio Deus falou de Jó para Satanás. E ali a palavra diz que Jó realmente foi um exemplo de fé. E nos dias de hoje, para nós também é um exemplo de fé, de paciência, de perseverança. E muitas das vezes, meus irmãos, tem coisas que acontecem na vida da gente que é o próprio Deus que faz. É o próprio Deus que te fere, né? Tem muitos casos que é o próprio Deus, como fala a letra do louvor, te dá e depois ele te toma, né? Ele te fere, ele faz a ferida em você. Mas quando Deus te fere, ele não te fere como um criminoso, ele te fere como um cirurgião. Quem aqui já passou por uma cirurgia, né? Já pôde ver como é que o cirurgião faz, como é que o médico faz? Ele coloca anestesia em você, ele tem todo aquele cuidado, né? Corta ali, quando você cortar, todas aquelas medidas, tem todo aquele cuidado ali com você, né? Vai fazendo aquela ferida, né? Depois vai doer um pouquinho, mas é com todo cuidado, né? Com toda aquela delicadeza. E o criminoso, como nós vemos aí em jornais, né? Quem acompanha essas coisas aí, que a gente vê, né? A gente não quer ver, mas acaba vendo, acaba sabendo. Quando acontece algum assassinato com alguma pessoa, quando fala, fulano matou o outro, fulano foi assassinado. E aí você vê ali que ali foi uma morte trágica, foi uma morte cruel. Aí como fala, feriu como um criminoso. Por quê? Porque não teve aquele cuidado. Não teve aquele... Foi, né? Fez aquela atrocidade ali e pronto. Não quis saber o que aconteceu. Somente ali feriu a pessoa, matou a pessoa. Então Deus, quando ele te fere como um cirurgião. É com um cuidado, com aquela proteção. E depois ele mesmo te liga, né? Liga a tua ferida, sara a tua ferida, coloca ali um band-aidzinho, um curativo, né? Um metiolatezinho, uma coisinha ali para sarar a sua ferida, para parar de doer. E ali, depois aquela ferida vai cicatrizar. Então, que meus irmãos possam entender nessa noite que Deus, ele não quer dizer que é porque ele é um Deus mau, um Deus ruim. Mas é porque ele faz esse tipo de coisa realmente para nos provar. Porque às vezes a gente só na bonança, a gente só no bem bom, não passando por nenhuma provinha, nenhuma luta, a gente esquece de buscar Deus, né? A gente esquece de adorar o Senhor, a gente acha que já tá bom. Muitas das vezes a gente se conforma, né? Não, já tá bom, eu já tô bem aqui, eu sinto a presença, tá tudo certo, não preciso... Vou orar depois, vou ler a Bíblia depois, vou jejuar depois. E por isso que muitas vezes o Senhor, ele permite essas coisas, né? Ele nos fere, ele permite as coisas acontecer na nossa vida, que é pra gente buscar mais dele, pra gente buscar mais da sua presença. Glória a Deus! Então, eu sei que já teve, se eu for perguntar aqui, né, meus irmãos, se já aconteceu alguma coisa de Deus ter te dado algo, depois te tomou, talvez, eu não sei, um parente, né? Você teve, mas depois Deus recolheu para ele, né? Ou qualquer coisa, um filho, não sei. Mas ele fez aquela ferida em você, mas ele sarou, né? Porque muitas das vezes que a gente pensa que é perda, é conquista. Onde teve choro, hoje existe alegria. Onde teve luto, hoje existe vida. Então tudo é um propósito do Senhor para nós. Eu também passei por isso. Deus me ocasionou uma ferida. No momento não entendi, né? Eu sempre vou estar contando esse testemunho aqui, irmão, porque toda palavra que eu trago é direcionada a isso. Eu estou dizendo, meu Deus, eu entendi já qual foi o propósito, porque todas as palavras eu tenho que contar esse testemunho, né? Qualquer dia eu vou contar ele mais detalhado, né? Porque eu só conto por cima. Os irmãos devem estar pensando, o que essa menina tanto passou, né? Mas hoje não dá, porque as horas já se avançam, né? Mas foi algo da qual Deus, ele me feriu, foi algo que ele me deu, mas também depois ele tomou. Por quê? Porque muitas das vezes, às vezes a gente acha que algo é bom para nós, mas lá na frente Deus já está vendo o futuro. Ele vê que não vai ser bom. Não vai ser bom para nós, que talvez aquela pessoa não vai ser boa para nós, que vai nos entristecer, nos decepcionar, enfim, várias coisas, né? Qualquer coisa. Qualquer circunstância da sua vida, né? Às vezes Deus permite, mas depois ele tira.
E aí depois, com o tempo, vai passando o tempo, Deus vai fazendo você entender por que isso aconteceu, né? Deus vai fazendo você entender por que você teve que passar por aquilo, porque é como fala lá em João capítulo 3, versículo 7, que Jesus fala, o que eu faço agora tu não entende, mas depois tu vai entender. E realmente, se você parar para prestar atenção, as coisas que acontecem na sua vida, no momento você não entende, você fica, meu Deus, mas, né? Por que isso, por que aquilo? Aí depois vai passando um tempo, você lembra, olha, por isso que não aconteceu aquilo lá, porque se tivesse acontecido, olha só, né? Fez bem não acontecer, porque olha só o que eu ia passar, olha só o que eu ia sofrer. E Deus me livrou de um laço, Deus, né? Me livrou de algo pior. Então a gente, lá na frente a gente compreende, né? E se cumpre essa palavra do Senhor dia após dia de nossa vida. Então que meus irmãos possam sair daqui hoje com esse pensamento. Que Deus te fere como um cirurgião, né? Mas não como um criminoso. E tudo é para te aperfeiçoar mais e mais na presença dele. Tudo é para te deixar preparado. Porque você, meus irmãos, você passa por alguma coisa, você tem um testemunho para contar. Porque se você não passar nada pela sua vida, o que você vai contar para os outros, né? Gerar um testemunho dói, né? Realmente, gerar um testemunho dói. Mas esse testemunho vai ajudar lá na frente você evangelizar uma outra pessoa, você falar com outra pessoa. Como eu já tenho falado aqui em pregações passadas, que eu passei por um momento de depressão, mas graças a Deus Jesus me curou. E hoje, com esse meu testemunho que eu tenho de vida, eu já consigo ajudar outros jovens. Aleluia. Outros jovens que vêm até mim e às vezes pedem um conselho, né, espiritual, quer falar sobre alguma coisa relacionada à espiritualidade. E ali eu já consigo falar com eles, né? Já consigo aconselhar e dizer, olha, eu te entendo perfeitamente, porque eu passei por isso, né? Então eu consigo ali ajudar aquele irmão, aquela irmã, e assim, né, o evangelho do Senhor vai sendo pregado, o ID do Senhor vai sendo feito, e as almas vão sendo ganhas para o reino de Deus. Então, não murmure pelo que você está passando, a luta que você está passando, não reclame. Porque é Deus te provando e também para te fazer gerar um testemunho. Porque esse teu testemunho vai gerar vidas lá na frente. Vai gerar almas lá na frente. Vai salvar vidas lá na frente. E é isso que o Senhor faz. Olha aqui Jó. Jó, esse relato todo dele aqui, essa história, a palavra termina falando que ele morreu velho e farto de dias. Mas quem sabe, talvez se aprofundasse mais, porque Jesus fala que se ele fosse colocar tudo aqui, né? O livro não ia acabar. Se ele fosse colocar todas as histórias, não ia ter fim. Mas vamos pensar, né? Vamos aqui imaginar. Talvez tudo isso passou, as pessoas vieram até Jó e falaram, né? Jó foi contar o seu testemunho. Olha, Deus, ele me feriu, ele me fez uma chaga. Ele me fez passar por isso. Meus filhos morreram, né? Me pôs à prova, testou a minha fé. Mas eu consegui, né? Eu consegui passar por essa prova. Eu fui fiel a Deus. Então, olha eu aqui. E aí ele com certeza contou esse testemunho para os outros, né? Contou para os outros amigos, pelo que ele passou. E ali foi um testemunho de fé mesmo forte, tremendo, que talvez os seus amigos escutando falaram, nossa, mas eu nunca vi isso na minha vida. Realmente, né? Deus é poderoso e você foi muito forte. Porque para passar por tudo isso, realmente, tem que ter uma paciência de Jó, realmente. E hoje em dia, esse livro também aqui de Jó serve para nós, como um testemunho. Você lê aqui a história de Jó e você se sente um felizardo, né? Que você olha aqui e vê a história desse homem e fica, meu Deus do céu, eu não queria estar na pele dele, né? Então você se sente um felizardo, mas a história dele serve como um exemplo para nós, um exemplo de fé. E Jó não murmurou contra Deus, não blasfemou, porque ele conhecia também um pouco do mundo espiritual. Ele sabia que se Deus era aquele que talvez destruísse, né, ferisse ele, tirasse as coisas dele, melhor dizendo, não destruir, porque Deus não... Tirasse dele, né? Fizesse essa provinha com ele aí, fizesse ele passar pelo fogo, vamos dizer assim. Ele sabia que Deus ia restituir, né? Porque Deus é aquele que restitui sonhos, como a gente cantou aqui. Ele ainda realiza sonhos. Ele ressuscita os nossos sonhos. Então, se você hoje nessa noite chegou aqui, cabisbaixo, triste, pensando que não tem mais jeito para você, que o que você está passando não vai mais ter fim, mas isso tudo é um temporal, né? É uma tempestade. A calmaria vai chegar para você, né? Jó também, com certeza eu creio que pensou também que não teria mais jeito para ele, mas Deus veio e mostrou que há jeito sim.
quando você realmente fica alicerçado ali na rocha, na presença de Deus, que você fala, Deus, está acontecendo tudo isso comigo, mas eu não vou parar de te adorar. Eu não vou parar de te buscar, eu vou te buscar mesmo com pouca força, não negarei o teu nome. Está descrito lá em Apocalipse. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Era a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era assim. E foi uma igreja que Deus amou. Né? Foi a igreja que fala na palavra que Deus amou aquela igreja. Por quê? Uma igreja firme. Uma igreja fundamentada na rocha, que era Jesus Cristo. Uma igreja que não desistiu. Uma igreja que perseverou. E com certeza passou por muitas tribulações, perseguições dos outros, né? Então, assim, mas perseverou. Com certeza que eles liam os manuscritos naquela época, né? Que Paulo levava, aqueles pergaminhos. Com certeza leram a história de Jó. E com certeza viram que, nossa, esse homem é um exemplo de fé mútua. Realmente ele não blasfemou e ele tinha todos os direitos possíveis de blasfemar, de falar, de questionar a Deus, de murmurar. Mas é o que acontece. Então, o que aconteceu com Jó foi, Deus pôs Jó à prova, provou a fidelidade de Jó. Jó foi honrado, teve seus bens multiplicados, né? Foi dobrado as bênçãos de Jó. Deus foi honrado e Satanás foi envergonhado. Porque é isso que acontece. Então, que meus irmãos venham, quando estiver passando pela prova, como diz um louvor, passe pela prova dando glória a Deus. Dá glória a Deus passando pela prova, né? Não murmure, não venha questionar o Senhor. Venha permanecer firme. Porque se você permanecer firme, Deus vai mudar o teu cativeiro, como Ele mudou o cativeiro de Jó. Vai multiplicar as bênçãos na sua vida, né? Vai te dar o dobro. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, do seu testemunho. Você vai ter um testemunho maravilhoso e tremendo para contar para os outros. Servir como uma forma de evangelizar as outras almas. E Satanás será envergonhado na sua vida. Amém? Você possa receber essa palavra no nome de Jesus Cristo. Receba aí no seu coração, que ela possa estar encravada na tábua do seu coração, que você saia daqui com essa palavra que te dá vida, que te dá força, para você perseverar e resistir. E saia daqui com o pensamento, eu vou ser como Jó. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu vou adorar, simplesmente adorar. E uma hora Deus vai mudar o teu cativeiro. Porque tudo é no tempo do Senhor, meus irmãos. Tudo é no tempo do Senhor. A gente tem que ter paciência para esperar no tempo do Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Ele deleitará os desejos. Ele realizará os desejos do teu coração. Se está demorando, você está vendo que está mais... Aguenta mais um pouquinho que essa luta vai chegar ao fim. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus irá lhe honrar. O nome dele vai ser glorificado. E você vai estar firme e forte na presença do Senhor novamente. Amém? Ganhando muitas almas para o Senhor. Porque é assim que o Senhor quer. Ele quer você firme na presença dele. Ele quer você alicerçado. Ele quer você um servo íntegro. Ele quer você como alguém da qual ele possa falar como ele falou de Jó. Está vendo ali o meu servo Gabriel? Homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Está vendo ali o meu servo Assis? Homem íntegro, reto, sincero, que se desvia do mal. Meus irmãos, isso é um privilégio. Ouvir isso da boca do Senhor. Ouvir Deus falando isso, testemunhando isso de nós, quem sabe, mesmo para o diabo mesmo, ou para outra pessoa, né? Falando para outra pessoa. Deus pode falar, está vendo ali a minha serva Conceição? Mulher íntegra, reta, sincera, temente a Deus, que se desvia do mal. Glória a Deus. Está vendo ali minha serva Cristina? Mulher reta, íntegra, sincera, temente a Deus, que se desvia do mal. A minha irmã, está vendo ali a minha serva Patrícia? Mulher íntegra, reta, sincera, que se desvia do mal. Enfim, meu irmão, se eu fosse citar o nome de todo mundo, mas todo mundo aqui pensar, está vendo ali a minha serva Rosemary, mulher íntegra, reta, sincera, temente, que se desvia do mal, que está se esforçando na minha presença, que está lutando para sentir a minha presença, que está se desviando do mal, que está perseverando. Isso é realmente algo muito, assim, não tem palavras, né? Do Senhor falar isso de nós. Receber o elogio do Senhor. Não tem elogio de homem que se compara. O elogio do Senhor é algo que não tem como comparar. Então, que nós possamos andar nos caminhos retos, nas veredas de justiça, para que o Deus venha testemunhar isso de nós. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, receba a palavra aí no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus.